Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Vamos dar continuidade às nossas aulas do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Aula de matemática do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais. Qual é o tema dessa aula de hoje? Estratégias de resolução de equações do primeiro grau. Tá? Então vamos lá. Para começar, Maria da Conceição Evaristo de Brito, você conhece? Nascida na primeira metade do século XX, a escritora mineira Conceição Evaristo é um importante nome no Brasil. Ela se destacou pela carreira acadêmica, pelo protagonismo feminino e pela luta contra a discriminação racial. Para descobrir o ano em que ela nasceu, temos o seguinte enigma. Naquele ano, os dois últimos dígitos foram de um número cujo dobro aumentado em 8 unidades resulta em 100. Vou achar aqui. Eu não posso achar. A primeira coisa que eu fiz, eu quis achar o ano e consegui achar. Mas eu vou estragar com a aula, tá? Então eu não posso falar ainda. Você também não vai calcular aí ainda. Então a gente sabe que ela nasceu na primeira metade do século XIX e que os dois últimos dígitos formam um número cujo dobro aumentado em 8 unidades resulta em 100. Então vamos lá. Resolução. De acordo com as informações, sabe-se que o ano da primeira metade do século X, então começa com 19, né? E os dois últimos dígitos formam um número de 2 algarismos. Então vai ser 1900 e alguma coisa. E ele fala que é metade do século XX. O século XX vai de 1900 até 1999. E a metade seria o quê? 1950. Então vai ser menor que 1950. Mas continuando. Esse número, os dois últimos dígitos, tem uma propriedade, né? Que é o quê? Se dobrar esse número e depois somar a 8, o resultado é 100. Então, se eu pegar esse número, vamos chamar ele de x, e se eu dobrar ele e somar mais 8, o seu resultado vai ser 100. Já conseguiu pensar qual é o número? Eu não vou dar spoiler, vamos continuar. Agora vamos pensar. Qual número, ao ser dobrado e ser acrescentado 8, resulta em 100? Né? Vamos ver? Chamamos de x os dois últimos algarismos desse ano. Ao multiplicar por 2, que seria o dobro, fica 2x, 2 vezes x. E ao somá-lo por 8, fica 2x mais 8. Obtemos, essa palavra obtemos diz que é uma igualdade. Então fica 2x mais 8, obtemos, ou seja, igual a 100. Tranquilo? Tá aqui a equaçãozinha, tá? Dando continuidade. Resolução ainda. Uma possível estratégia para encontrar o valor de x é testar valor coerentes, ou seja, reais ao contexto apresentado até obter a solução. Então ficaria o quê? 2x mais 8 igual a 100. Será que foi no ano de 1901? Então vou pegar os dois últimos algarismos. É 1. 2,01 é a mesma coisa que 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 8 deu o 100 que eu precisava? Não, então não pode ser 1. Então vou testar o 10. 1910. Vamos ver? 2 vezes 10 dá 20. Somado mais 8 deu 100? Não. Então não pode ser 1910 também. Vou testar 1920.
1920. Os dois últimos algarismos são 20. Então, 20, 2 vezes 20 mais 8. 2 vezes 20, 40. Com mais 8 e ficou longe do 100. Então, essa é uma alternativa, porque você ir testando. Se você testar um por um, cansa. Então, você vai testando de 10 em 10. Aí, se você passar, se diminui, entendeu? Nesse caso, atenda à igualdade, né? Então, vamos lá. Por exemplo, 2x mais 8 igual a 100. Sabendo que o nascimento ocorreu antes de 1950, podemos testar o 49. Então, como que fica? 2 vezes 49 dá 98. 98 mais 8 dá 106. 106 igual a 100? Não, passou. Então, é menos do que 49, tá? Então, é uma sentença falsa, porque não deu igual ao final. Segunda tentativa, vou tentar 1945, então vou trocar o x por 45. Aí, se x é igual a 45, vai ficar assim, ó. 2 vezes 45, 90. 90 mais 8, 98. 98 é igual a 100? Não é, é desigual também. Ou seja, também não é uma sentença verdadeira. Ela é uma sentença falsa, tá? Então, ela é uma sentença falsa. E agora? Vamos lá, não posso contar a resposta ainda. Equação do primeiro grau com uma incógnita. Agora a gente vai entrar na parte técnica, tá? No problema anterior, chegamos a uma equação S, ou, né? Não sei por que tem aquele S ali. Chegamos a uma equação onde o x é uma incógnita. O que é uma incógnita mesmo? Se você respondeu não sei, você acertou. Incógnita é o que eu não sei, mas que eu posso descobrir. Então, no primeiro membro da equação, tá lá, 2 vezes o x mais 8 é igual ao segundo membro da equação, a 100. Então, o que acontece? Identificando os elementos dessa equação, temos a incógnita é o x. É o valor desconhecido que queremos descobrir, tá? O primeiro membro é 2x mais 8, expressão que aparece antes do sinal de igual. O segundo membro é 100, expressão que aparece depois do sinal de igual. Continuando, então vamos lá. Deu uma sentença da seguinte: em uma sentença especial, toda equação do primeiro grau é composta por uma incógnita que o expoente é igual a 1, cuja forma geral é... Como assim expoente igual a 1? A incógnita é o x, mas não estou vendo expoente aqui elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, ou seja, qualquer valor para o x elevado a 1 vai ser ele mesmo, vai ser x. Por isso que a gente fala que a incógnita dele é 1. Por isso que ele é uma equação do primeiro grau. Se eu tivesse uma equação assim, ó, 2x elevado à segunda mais 3, é uma equação do segundo grau. E se eu tivesse uma equação desse jeito, 3 mais 5 vezes x elevado ao cubo, uma equação de terceiro grau, tá? Mas não vamos fugir do assunto. A nossa aula hoje é de primeiro grau. Então fica a vezes x mais b igual a c. O a é um número, aqui está representado por uma letra, mas é um número. X é minha incógnita, que eu estou procurando. E o b é um outro número, com uma coisa. Igual a letra C. Agora, presta atenção, o A não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se eu coloco o A valendo zero, aí fica 0 vezes o x mais b. Vamos supor que o b é 5. Qualquer valor que seja o x, a resposta vai ser sempre 5. Porque 0 vezes 5 morreu, então vai ficar 5 igual a 5, tá? Por isso que o coeficiente que vai multiplicar a variável não pode ser igual a zero. Onde A e B são coeficientes, que é o nome que a gente chama, né? Sendo o coeficiente de x, e x é a parte literal. Nós já vimos em aula anterior sobre isso. Por que uma equação do primeiro grau e o coeficiente A deve ser diferente de zero? Porque se ele for zero, 0 vezes qualquer coisa vai dar exatamente zero. Aí não vai mudar, né?
Agora com vocês, não tem na apostila, pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou. Toda equação é uma igualdade, mas será que toda igualdade pode ser considerada uma equação? Considere as igualdades a seguir. Qual delas é uma equação? Bom, aqui é uma expressão matemática que está expresso o valor 5 mais 3 dá 8, que é igual a 8. Agora, aqui eu tenho uma expressão matemática, até porque um valor meu é um valor desconhecido. Então a gente chama isso aqui de expressão algébrica. Então, essa é a resposta. Só para descobrir como que eu faço isso usando o sistema dos pratos. Bom, se eu tenho menos 7 de um lado, do outro lado não tenho nada, eu vou pôr mais 7 aqui para acabar com o negativo. Então eu tenho que pôr mais 7 do outro lado. Então lá, menos 7 com mais 7, acabou. Certo? Aí ficou 2x igual a 16. Mas eu não quero saber de 2x, então eu vou dividir por 2. O outro lado também divido por 2. 2x dividido por x dá x. 16 dividido por 2 dá 8. Então o x vale 8. Será que é verdade? Vamos ver. O x vale 8. 2 vezes o 8 menos 9. 2 vezes 8, 18. 18 menos 9 dá 9. Ó, deu igual. É isso mesmo. Então, a alternativa correta é essa daqui, a segunda. Tranquilo? Lá, viu? Segunda. Foco no conteúdo ainda. Equação do primeiro grau com uma incógnita. Encontramos os dois dígitos x do ano de nascimento de Conceição Evaristo, né? Pelas propriedades que permitem somar, subtrair, multiplicar ou dividir ambos os membros da equação por números sem alterar a igualdade. Isso nos ajuda a isolar a incógnita, ou seja, deixar a incógnita sozinha e resolver a equação 2x mais 8 igual a 100. Então imagine que isso aqui é uma balança. De um lado tem 2 vezes o x mais 8 e do outro lado igual a 100. Então o que eu faço? Eu resolvo tirar 8 de cada lado. Então 8 tira 8, morreu. Ficou 2x sozinho. Do outro lado, 100 tira 8, 92. Então eu cheguei aqui duas vezes os dois últimos dígitos do ano de nascimento dela, dava 92. Mas eu não quero 2x, então o que eu faço? Se eu tenho 2x que é igual a 92, eu quero descobrir um x só, eu divido por 2. E do outro lado da balança, eu também divido por 2. 2x dividido por 2, um matou o outro, ficou x sozinho, igual 92 dividido por 2, 46. Então eu descobri que os dois últimos dígitos do ano de Conceição Evaristo era de 42. E como falava que era metade do século XX, então é 1946. Então se eu não me engano eu falei 42, mas não é, 46, tá bom? Então 1946. Tranquilo? Agora é com vocês. Atividade no livro do estudante. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Então vamos lá. Durante a aula de matemática, um aluno resolveu a seguinte equação para determinar quantas semanas levará para juntar R$120 se ele economizar R$15 por semana. Está ali a equação e a pergunta é: essa solução está correta? Justifique sua resposta. Então eu vou pegar a equação 15 vezes x, né? Ele quer saber quantas semanas ele precisa, isso? X é o número de semana. R$15 vezes x, né? Vezes x semanas, vai dar igual a 120.
E eles falaram que o x, para ser correto, é 105. Se eu substituir o x por 15, eu já posso fazer isso aqui, ó. 105 vezes 15. 5 vezes 5, 25. Fica o 5, sobe o 2. 5 vezes 0, 0. Com mais 2 subiu, 2. 5 vezes 1, 5. Matei o 5, vai com Deus. Agora vou para o 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Soma tudo. 5 mais ninguém, 5. 2 mais 5, 7. 5 mais 0, 5. 1 mais ninguém, 1. Então, se ele juntar por 105 semanas, ele vai ter um total de R$ 1.575. É o que ele queria? Não, ele queria só 120, né? Então, essa resposta está errada. Tá? E vamos justificar o porquê. Primeiro, se for 105 semanas, dá 1.575. Mas se eu quiser saber agora eu fiquei curioso, quantas semanas ele vai precisar? Então, não vamos fazer isso. É um prato de balança, né? Dos dois lados. Se eu somar mais 15 aqui, vai ajudar alguma coisa? Não. Eu tenho que deixar o x sozinho. Ele está multiplicando por 15, então eu divido por 15. O que eu faço no membro, eu faço no outro. Também divido por 15. 15x dividido por 15, 15 dividido por 15, um mata o outro. Né? Vai ficar 1. Vai ficar 1x. E 1 vezes x dá x sozinho mesmo. Igual 120 dividido por 15. Agora é só fazer a conta. 120 dividido por 15, eu venho perguntar quantas vezes o 15 eu preciso para chegar perto do 120 sem passar. Vamos pensar? Vou somar de 15 em 15. 15 mais 15 deu 30. 2 15 deu 30. Então, se eu pegar 4 15, vai dar 60. Opa! Se 4 15 dá 60, 8 15 vai dar 120. Vamos ver se é isso mesmo? 8 vezes 5, 40. Fica o 0, sobe o 4. 8 vezes 1, 8. Com mais 4, 12. E aí, 120 menos 120, acabou. Então, quantas semanas ele vai precisar? 8. Então, não eram 115 semanas. Onde que essa pessoa errou? Ela errou o seguinte. Tem um processo que a gente usa, eu uso muito isso. Eu vou apagar aqui e vou fazer, tá? De novo. Tem um processo que eu uso muito, que é isso aqui, ó. 15 vezes o x igual a 120. Eu quero deixar o x sozinho, então eu vou passar todos os outros valores para lá. Então, x é igual a 120. Quando o 15 está multiplicando, ele passa dividindo. O que a pessoa fez? Passou subtraindo. Se fosse 15 mais x, daí era essa resposta aqui. Mas não é, é 15 vezes x. E aí, a hora que eu faço 120 dividido por 15, chego na resposta 8, tá? Então, o material não. Essa resposta está incorreta. O correto seria dizer que foi 8. Qual foi o erro de quem resolveu isso aqui? O número que estava multiplicando, ele fez subtraindo de um lado e sumiu do lado de cá. Tá? Então esse foi o erro deles. Lá, resolução. A solução está incorreta porque o aluno subtraiu 15 de 120. O correto seria dividir ambos os membros da equação por 15, já que 15 está multiplicando o número de semanas, x, né? E dividindo ambos os lados por 15, encontramos o quê? 15 corta 15, ficou x sozinho, porque 15 dividido por 15 dá 1. Só para deixar claro isso, é 1x, e 1x é x sozinho. 120 dividido por 15 dá 8, certo? Olha lá, cortou 15, ficou x sozinho. 120 dividido por 15 dá 8. Assim o aluno levará 8 semanas para juntar os 120. Verificando se o número é a solução da equação. Eu posso testar antes, né? Dada a equação que nos ajudou a encontrar os 2 dígitos do ano de nascimento de Conceição Evaristo, que era 2 vezes x mais 8 igual a 100, verificamos se x é igual a 46, né? Se realmente é a solução da equação. Para isso,
Seguimos 3 passos, substituindo o valor da incógnita x pelo número dado. Então, eu vou trocar o x por 46. Segundo passo, resolvemos as operações indicadas. 2 vezes 46, 92. 92 mais 8 dá 100. E 100 é igual a 100. Como o primeiro membro do lado esquerdo e o segundo membro do lado direito são iguais, concluímos que x igual a 46 é realmente uma solução da equação. Agora, atividade 2. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Bom, espero eu que você já tenha resolvido. Ele fala assim: verifique se x valendo 5 é a solução da equação do primeiro grau a seguir. Temos 1, 2, 3, 4 soluções, 4 equações. Então, vou começar por essa. 2 vezes o x. O x eu estou falando que vale quantos? 5. Então, vou pôr entre parênteses só para lembrar que é ele o valor do x. Menos 10 tem que ser igual a 0. Resolvendo, 2 vezes 5 dá 10. 10 menos 10 tem que ser igual a 0. 10 menos 10 deu 0. 0 igual a 0? Sim. Então, esse aqui, confere. Tranquilo? Agora a 2. Eu vou fazer de outra cor para não confundir. A 2. Vou fazer a equação aqui em cima. 3 vezes o x. Qual o valor do x mesmo? 5. Já vou trocar o x por 5. Mais 2 igual a 16. Vamos resolver? Numa equação assim, primeiro eu resolvo a multiplicação. 3 vezes 5 dá 15. 15 mais 2 dá 16. 15 mais 2 é 17. 17 é igual a 16? Não, é desigual, ou seja, é diferente. Então aqui não confere. Certo? A atividade 3. 2x mais 6 igual a 3x mais 1. Vou fazer ela aqui em cima. 2 vezes o x, eu já vou pôr o 5, que o x vale 5. Mais 6 igual a 3 vezes o x, que vale 5 também, mais 1. 2 vezes 5 dá 10. 10 mais 6 tem que ser igual ao outro lado. 3 vezes 5, 15. 15 mais 1 tem que ser igual. Quanto que dá 10 mais 6? Dá 16. 16 é igual a 15 mais 1, 16? Sim. Então, esse aqui também confere. Tranquilo? E agora a última, a 4. Deixa eu pegar aqui, vou pegar um roxo. Então, eu vou transformar aqui em cima. O x vale 5, então 5 dividido por 2, mais 3 dividido por 2 é igual a x, que vale 5, menos 1. Resolvendo. Tirei um parênteses aqui. É um denominador comum. Eles têm o mesmo denominador. Mantenho o 2 embaixo e somo os numeradores. 5 mais 3 é igual... Opa, aqui eu já posso resolver. 5 menos 1 dá 4. Resolvendo aqui embaixo. 5 mais 3 dá 8. 8 meios é igual a 4? Não sei. Vamos fazer a divisão. Toda fração é uma divisão. 8 dividido por 2 dá 4. 4 é igual a 4? Sim. Então, esse aqui também confere. A única que não bateu foi a segunda equação. Ela não bateu. Deu 17, diferente de 16. Tá bom? Espero que vocês tenham acertado. Olha lá. 0 igual a 0, bateu. 17 diferente de 16, não bateu. 16 igual a 16, bateu a resposta. 4 igual a 4, bateu a resposta. Atividade 3. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Então vamos lá. Durante uma corrida, Pedro percorreu 2 vezes o comprimento da pista, mais 200 metros.
totalizando, quer dizer, igual a 1.000 metros corridos. Se x ele fala, não fala né? Se o x é o comprimento da pista, podemos representar essa situação pela seguinte equação, a seguinte igualdade, né? 2 vezes o comprimento da pista, porque ele correu 2 vezes o comprimento da pista, mais 200 é igual a 1.000 metros. Agora responda: a igualdade é encontrada em uma equação? A igualdade é encontrada numa equação? Sim. Sim. A igualdade é encontrada numa equação. Agora, o valor x igual a 120 é uma solução dessa equação? Não sei, vou testar. 2 vezes o x mais 200 tem que ser igual a 1.000. Aí o x vale quantos? 120. Numa equação, quem eu resolvo primeiro? A multiplicação. Então, resolvendo aqui, 2 vezes 120, 240. Mais 200 tem que ser igual a 1.000. E resolvendo aqui, 240 mais 200, 440 é igual a 1.000? Não, não é igual. É diferente. O material fala pra gente em desigual, né? Resolva a equação, letra C. Resolva a equação utilizando as propriedades da igualdade e encontre o comprimento da pista. Então vamos lá. 2 vezes o x mais 200 é igual a 1.000. Eu vou passar o 2 dividindo. Não, antes de passar o 2 dividindo, eu vou subtrair 200 dos dois lados da balança. Certo? 200 menos 200, morreu. Ficou quem lá? Ficou 2x sozinho. É igual a 1.000 menos 200, ficou 800. Mas eu não quero saber de 2x, eu quero saber de 1x só. Então eu vou dividir os dois membros da balança, né? Como se fosse a balança ainda. Então 2x dividido por 2 vai dar 1x, igual 800 dividido por 2 dá 400. Achei a resposta. Então a pista tinha 400 metros. Vamos ver se é verdade? Trocando na fórmula aqui, ó, o x por 400. 2 vezes 400 mais 200 tem que ser igual a 1.000. 2 vezes 400 dá 800. 800 mais 200 é igual a 1.000. Então a resposta correta, a pista tem 400 metros. Tranquilo? Olha lá, correção. A igualdade encontrada é uma equação? Eu tinha lido errado. A igualdade encontrada é uma equação? Porque temos igualdade entre duas expressões matemáticas e nela aparece uma incógnita x, que é o valor desconhecido que queremos descobrir. E aqui ele fala que quando eu coloco 120, dá 440, 440 é diferente de 1.000. Portanto, 120 não é a solução para a equação. E a letra C, ele faz toda a conta e chega nos mesmos 400 metros que a gente chegou. Tranquilo? Fazendo os cortes dos dois lados, na divisão também. E aí, encerramento. Não está na apostila. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Toda equação também é uma igualdade? Sim. Dada a equação x mais 1 igual a 9, você pode verificar se 8 é uma solução ou não da equação? Sim. Só trocar o x por 8, 8 mais 1 tem que ser 9. 8 mais 1 é 9 e 9 é igual a 9. Manteve a igualdade, então sim, 8 é uma solução da equação. Os criadores... não ainda. Se você gostou da aula no geral, não deixa um like, deixa um like. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material.
chegamos ao fim de mais uma aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.